A graça e a paz do nosso Deus esteja conosco hoje e sempre, amém, irmãos? Amém. O título da nossa mensagem de hoje é o perdão. E o texto base está em Mateus 5, versículo 23 e 24. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias. Eu vou estar fazendo essa leitura e os irmãos acompanhem atentamente. Mateus 5, os versículos 23 e 24. A palavra do nosso Deus diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? Vamos orar nesse momento? Nós iremos orar cantando uma canção. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Amém. Que o nosso Deus fale aos nossos corações nesse momento. O autor cristão C.S. Lewis, ele escreveu e ele falou também as seguintes palavras: se você não perdoar, você não será perdoado. Não existem exceções. Cristo não nos diz que devemos perdoar os pecadores, os pecados dos outros, apenas quando eles não forem tenebrosos demais. Devemos perdoá-los todos, não importando quão desprezíveis sejam, não importando quão vis ou quão repetitivos sejam. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. E qual que é o significado do perdão? Será que perdão é desistir? Será que o perdão é esquecer? Será que é algo assim que acontece num piscar de olhos ou num estralar de dedos? Não. De forma alguma. Muitos podem pensar que é se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, que é um processo mental que para esquecer qualquer ressentimento, raiva, rancor. Porém, nós cristãos entendemos que o perdão ele está completamente ligado ao arrependimento. Quando nós perdoamos, nós temos que nos arrepender do rancor que a gente sentiu. Quando nós pedimos perdão, nós temos que nos arrepender daquilo que a gente cometeu para não cometer mais. Então, a gente pode entender que o perdão ele está completamente ligado ao arrependimento. Quem pede o perdão, ele tem que se arrepender para não cometer mais, como eu falei. E nós, muitas vezes, pedimos perdão da boca para fora. Para o nosso Deus, nós pedimos perdão, mas muitas vezes nós cometemos novamente o mesmo erro, a mesma falha. Perdão ele só acontece nos nossos corações quando a gente deixa de olhar para
o irmão com ódio e transforma esse sentimento de ódio em amor, em compaixão. Se a gente não trocar esse sentimento, a gente não perdoou de fato. Se a gente falar que a gente perdoou o nosso irmão, mas a gente ainda odeia ele, então a gente não perdoou. O perdão é olhar para aquela pessoa com compaixão, é olhar para aquela pessoa com amor. Aí sim, a gente pode dizer, eu perdoei, porque eu amo essa pessoa. Meu irmão, o perdão, ele não é fácil, é difícil. Mas o perdão, ele é necessário nas nossas vidas. Eu posso dizer que o perdão é um ato de inteligência nas nossas vidas. Porque quando nós estamos tristes ou chateados ou magoados com alguém, a gente está doente, né? É como se a gente acordasse do lado de uma pessoa que é você mesmo e essa pessoa está rancorosa. Você levanta, vai tomar o seu café, mas você não tem fome, você não sente fome. Porque você está com o coração amargurado. Você se troca, você vai para o trabalho, mas você não concentra. Você não consegue trabalhar direito, porque o seu coração está amargurado. Aquela pessoa que é você mesmo está do seu lado te amargurando. Na hora do almoço também você não sente fome. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, esperando um descanso, esperando um momento para você tranquilizar o seu corpo, para poder renovar suas forças, mas você não consegue descansar, porque aquela pessoa está do seu lado, te perturbando, que é a falta do perdão. Quando você deita e coloca a sua cabeça no travesseiro, aquela pessoa está do seu lado, te amargurando e não, tirando o seu sono. Porém, o perdão, meus irmãos, é o remédio para todo esse sentimento. O perdão, ele nos liberta. O perdão, ele nos cura, ele nos restaura. Quando a gente sai com a nossa família para se alegrar em um momento de felicidade, de férias, por exemplo, aquela pessoa está lá do seu lado, te perturbando e não te deixa feliz. Então, o perdão, ele é o remédio para tudo isso. Ele é o remédio que cura toda a enfermidade. Quando nós estamos ruins, quando nós estamos passando mal, a gente procura um hospital, um médico especialista para nos dar um remédio, para a gente ficar bem, melhor. E para o sentimento que a gente tem de ódio, de rancor, por falta de perdão, é o próprio perdão, é perdoar. Mas o perdão, muitos podem dizer que é esquecer. A gente não esquece, né? Na verdade, a gente não esquece. A gente, de repente, se tiver alguma doença, um Alzheimer, uma amnésia, aí sim a gente esquece. Mas a gente, sendo seres humanos, a gente não consegue esquecer. Mas a gente consegue não sentir mais dor. O perdão, de fato, é você não sentir mais dor por aquilo que aconteceu. É você trocar mesmo no seu coração esse sentimento de ódio por amor. E no texto, irmãos, no versículo 23, ele fala: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, até aqui, oferta no templo judaico, era comum demais os israelitas levarem até o templo as suas ofertas, que eram ali os seus alimentos, ouro, prata, plantação, animais, assim como nós também hoje fazemos, né? No momento de dízimo, no momento de ofertas. Mas a oferta, ela não é só isso. A oferta não é só vir até a frente trazer o nosso dízimo e nossas ofertas. A nossa oferta começa desde o início do culto até o final do culto e não para por aí. Amanhã, ao acordar, hoje à noite ao dormir, nós estamos ofertando as nossas vidas ao nosso Deus. Quando a gente acorda e a gente ora, quando a gente acorda e lê a palavra de Deus, nós estamos ofertando a nossa vida. No nosso trabalho, quando nós estamos falando de Deus ali para as pessoas, nós estamos ofertando também as nossas vidas a Deus.
em todo momento das nossas vidas deve ser uma oferta ao nosso Deus. A oferta não é limitada apenas ao dízimo e às ofertas. A cesta do amor. A oferta tem que ser o nosso dia a dia, a nossa adoração diária. Porém, o texto ele fala que nesse momento nós devemos nos atentar. Em qual momento? Em todos os momentos da nossa vida, porque a gente tem que ofertar as nossas vidas a Deus. Esse é o objetivo principal. Ontem aqui, na mensagem do seminarista Gustavo, a gente entendeu bem que o objetivo principal da nossa vida é louvar e adorar o nome do nosso Deus, é ofertar as nossas vidas ao nosso Deus. Então, nesse momento, no momento em que você for ofertar a Deus, você precisa se lembrar de uma coisa. Olha o que o texto fala. Ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então aqui a gente precisa, no momento em que a gente for ofertar, no momento em que a gente for orar, no momento em que a gente for louvar, no momento em que a gente for ler a Bíblia, no momento em que a gente for jejuar, a gente tem que lembrar. Poxa, será que tem alguém chateado comigo? Eu fiz alguma coisa? No meu coração, eu estou rancoroso com alguém? Será que eu estou chateado com alguma coisa que aconteceu, com algum irmão? E o texto continua. Tem alguma coisa contra ti? Deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faz a tua oferta. O que significa deixar no altar? Qual é o significado de deixar no altar? Deus ele está falando aqui, com a sua oferta, antes de me entregar, antes de entregar as suas orações, antes de entregar o seu louvor, antes de entregar a sua adoração. Primeiro você precisa entender, tem alguém chateado com você, você está chateado com alguém, vai ter com seu irmão antes. Vai lá primeiro, depois você volta aqui e me adora. Então deixar a oferta significa, olha, não ora não levanta a mão, não precisa ofertar, não jejue, não adore, não feche os seus olhos, porque eu não vou receber. É muito forte, é difícil, mas é a verdade, é que a palavra de Deus está falando nesse momento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós estamos pensando que no nosso coração estamos chateados ou angustiados com alguém, mas mesmo assim a gente ora, mesmo assim a gente louva, a gente está perdendo tempo. A gente precisa perdoar. A gente precisa pedir perdão. Isso é muito importante, isso é essencial. O veneno que nós tomamos ao ter o coração rancoroso não mata a pessoa que você tem ódio. Mata a nós mesmos. Mas a gente acha que vai matar o próximo. Mas na verdade é nós que estamos nos envenenando com ódio, com rancor. O culto para Deus é um coração limpo, é pessoas sem bloqueio, sem dificuldade. Não é ficar 15 dias sem comer em jejum. Não é um envelope gordo que não passa na greta do gasofilácio. Não é um louvor bem cantado, um louvor bem tocado. É um coração sincero. É dispensa de perdão. É pedir perdão para o seu irmão. Olha o que Mateus 6,15 diz, palavra de Deus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em 1 João 4,20 diz: se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, mas o nosso vizinho a gente não ama. O nosso próximo, o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, a gente não ama. A gente é mentiroso. A gente pode até tentar achar que isso é verdade, mas a gente está se enganando. 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora,
Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Em Lucas 17, versículo 3 e 4 diz: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Em Romanos 12, 18 diz: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Onde você anda, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, onde você passa, você tem levado a paz? Se depender de você, você tem levado a paz ou você tem levado o ódio, o rancor? Nós somos filhos de Deus. Onde nós estivermos, nós temos que levar a paz. Onde nós andarmos, onde nós caminharmos, a paz tem que estar do nosso lado. Se a gente chegar em um lugar onde está tendo confusão, ali tem que mudar. Tem que ficar paz. A paz tem que reinar, você chegou. Que depender de você, tem de paz com todos os homens. Mas infelizmente nós não sabemos perdoar. Infelizmente nós temos muita dificuldade em perdoar. Eu queria lembrar os irmãos de uma parábola do credor incompassível. Essa parábola é uma parábola que eu sempre li, eu tenho conhecimento dela, mas parcial eu tinha. Os irmãos sabem que era 10.000 talentos, era a dívida que o servo tinha ao rei. E esse servo chegando perante o rei falou, olha, vende seus filhos, vende sua família, vende seus bens todos e me paga. Então ele falou, olha, eu não posso, não tenho condições. E o rei então perdoa a sua dívida de 10.000 talentos. Então ele saindo dali, ele encontra um dos seus empregados que devia 100 denários. E ele cobra. E aquele empregado fala a mesma coisa que ele falou para o rei. Olha, eu não tenho condições, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Ele fala, não, eu preciso que você me pague agora. E arruma confusão, e a paz não reina. E ele briga com aquele rapaz, ele fala, eu vou te levar para a cadeia se você não me pagar. Então a gente sabe que o rei, sabendo disso, o rei chama ele lá novamente. Fala, sabe aquele perdão que eu te dei de 10.000 talentos? De 10.000 talentos? Eu retiro agora. É basicamente isso. E Jesus termina falando, assim o vosso Pai Celeste vos fará, se não vos perdoardes uns aos outros. Então, eu entendia claramente que me colocava aqui no lugar deste servo que devia esses 10.000 talentos, que recebia o perdão de Deus, mas que não consigo perdoar o meu próximo, que me devia 100 denários. Mas eu não fazia a mínima ideia de quanto que era 10.000 talentos. E quanto que era 100 denários. Para mim era 100 reais, 10.000 reais, talvez, né? Eu realmente não sabia mesmo. Então eu fui estudar a respeito dos valores aqui. Então eu vou passar para os irmãos. Esse servo ele devia 10.000 talentos. Um talento é igual a 35 quilos de ouro. Um talento. Então a gente sabe que 10.000 talentos são equivalentes a 350.000 quilos de ouro. Que era aproximadamente todos os impostos arrecadados daquela época por aproximadamente 3 anos de toda a nação. 13 anos, desculpa. Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Então o empregado daquele servo devia 100 dias de trabalho, aproximadamente 3 meses e meio, talvez até um pouco menos. E se esse servo fosse pagar o rei, trabalhando todos os dias, recebendo um denário por dia e sem gastar nada, ele teria que trabalhar por 150.000 anos. A gente sabe que se a gente viver 100 anos é muito, né? 80 anos, 70 anos, 65, 150.000 anos, não dá para pagar. É uma dívida impagável. Então a gente consegue entender aqui que a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida é impagável.
mas ela já foi paga. E a ordem que Deus nos deixa é que nós também perdoemos os nossos devedores, assim como Cristo perdoou. Então a gente não pode falar de jeito nenhum, de forma alguma, que a gente não consegue perdoar nosso irmão, porque ele pisou no meu pé. A gente não pode falar de forma alguma que a gente não tem condições de perdoar porque ele me traiu. A gente tem condições de perdoar. A gente tem condições de perdoar. Será que nós temos coração para perdoar o assassino dos nossos filhos? Será que a gente tem como perdoar o estuprador da nossa mulher ou de algum da nossa família, de alguma pessoa da nossa família? Perdoar uma traição que é tão difícil. Essa parábola ensina claramente que nós devemos perdoar, ser independente do mal que tem acontecido. Nós temos que perdoar. Essa parábola, ela nos ensina. Mas se ainda não ficou claro, entender ainda o amor de Deus para conosco e como nós somos, eu também queria compartilhar com os irmãos a história da mulher adulta, que nos mostra claramente como Jesus perdoa os nossos pecados. A palavra do Senhor, ele conta a história da mulher que foi pega em flagrante, em adultério, os irmãos lembram? Eles trazem então essa mulher até Jesus e esperando que a lei fosse cumprida, E a lei naquela época dizia que se alguém fizesse algo como que ela fez, merecia a morte através de pedradas. Mas a lei também falava que não era só a mulher que ia ser julgada, o homem também. Mas aqui a gente não vê que o homem, só a mulher, Mas eles levam então essa mulher até Jesus, esperando que a lei fosse cumprida. E a lei, nessa época, era muito simples. A pessoa pecou, o pecado não pode mais ficar dentro dela, então vamos matá-la. O pecado some. Não tem mais pecado, resolveu o problema. É como se a gente tivesse uma ideia genial. Se a gente saísse aqui na rua, pegando pessoas que estão com fome, pessoas pecadoras, drogadas, e reunisse todas elas e a gente matasse todas. Resolveu o problema. Não tem mais fome, não tem mais drogas, resolvemos o problema. Mas Jesus, ele perante ali aos mestres da lei, que tinha levado essa mulher até ele não se sente pressionado pela lei, pelos mestres da lei, porque o nosso Senhor Jesus, ele não é o mestre da lei, ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor dos senhores, ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos livra, aquele que nos perdoa. E o que ele fala para aquelas pessoas, e aquelas pessoas que estão ali com a pedra na mão para jogar, somos nós. A mulher estava em pecado, é a pessoa que muitas vezes peca contra nós. O desejo que a gente tem é de tacar pedra naquela pessoa. O desejo que a gente tem é de matar aquela pessoa, como muitos daqueles tinham esse desejo. Mas Jesus fala, alguém de vocês nunca pecou? Se tem alguém aqui que nunca pecou, então pegue a pedra e atire. Quem sou eu? Quem é você para julgar? Nós somos todos iguais. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. E todos nós carecemos da misericórdia do nosso Deus. Então, começa a sair um por um, dos mais velhos para os mais novos, Até que não fica ninguém lá. Fica só a mulher e Jesus. E Jesus faz uma pergunta para aquela mulher muito maravilhosa. Alguém te condenou? Então aquela mulher olha, não encontra ninguém, todo mundo foi embora. Ela responde e fala, não, ninguém me condenou. Jesus, ele podia condenar. Porque Jesus não tem pecado. Jesus não pecou, ele podia condenar, ele podia matar a pedrada, porque ele não tem pecado. Mas a resposta dele é mais maravilhosa ainda. Ele fala, eu também não te condeno.
vá e não peques mais, se arrependa. Se hoje o nosso coração está pecaminoso porque não temos coragem de perdoar o nosso irmão, se hoje nós temos dificuldade de pedir perdão, peça perdão. Perdoe, porque a sua culpa, o seu pecado já foi pago. O nosso Deus, através de Jesus Cristo, sofreu naquela cruz. E estando preso na cruz, prestes a morrer, ele olhou para o céu e orou a Deus dizendo: perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas pecam contra nós e eles não sabem o que fazem. Isso é um motivo para a gente ter a facilidade em perdoar. Mas mais fácil ainda é olhar para o tamanho da dívida que você tinha. Você não tem mais, você está perdoado já. Porque Jesus morreu e sofreu por nós, Ele já perdoou. E Jesus, Ele não te condena, meu irmão. Jesus, Ele te liberta dos seus pecados. Se você tem vergonha de pedir perdão para Deus, porque você acha que o pecado que você cometeu é muito grande, você não compara Jesus contigo. Jesus, o nosso Deus, Ele é muito maior. Se você não consegue se perdoar, Jesus, Ele te perdoa. Ele sofreu para perdoar você. A solução de Jesus para o pecador não é matá-lo, e sim perdoar todos os nossos pecados. A solução para o faminto é o pão. E Jesus Cristo é o pão da vida. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento. Vamos ler a conclusão junto. Espero que esteja bem para ler. Vamos lá? A falta de perdão em nossos corações é o pecado que tem nos tirado a paz, que não nos deixa viver como Cristo ensina, em santidade e retidão. Lembre-se que devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Não somos merecedores da vida, mas Ele nos deu em abundância por amor a nós. Que possamos amar os nossos inimigos e perdoar os nossos devedores, assim como Cristo